Boa tarde, galera. Vamos ver aí quem tá chegando. Vamos falar hoje sobre copyright. Vamos ver quem vai chegar aí pra gente começar a nossa live de hoje. Deixa eu só. Oi, oi, pensa gerencial, tudo bem? De onde que você é? Gente, quem tá chegando aí, fala de onde que vocês são e qual que é o negócio de vocês pra gente começar agora à tarde. Eu vou estar junto com a Alessandra Assunção, da Madame Conteúdo, e a gente vai falar sobre copyright. Curitiba. Oi, Ale! Vai chegando. Olá, Olha tudo aí, a bom? galera já está entrando aqui. Tem gente de Curitiba com a gente. Nossa, que Lívia, diz aí demais. o que é. Seja bem-vinda. A gente vai aqui fazer a nossa live, que era para quarta-feira, né? Mas a gente não conseguiu. Já tá melhor, Ale? Graças a Deus, tudo em ordem. Ai, que bom. Teve um caso de gente lá da lista de transmissão desejando melhoras para você, viu? Ai, que bom, muito obrigada. As energias chegaram e já estou ótima. Ai, que bom. Então, gente, hoje nós vamos falar especificamente sobre copyright, né? E como isso pode aumentar as suas vendas. Então, se você já gostou desse tema, fica aí com a gente, já manda uns coraçõezinhos, certo? Já chama a galera para poder aprender mais sobre esse tema, né, não? É um tema super importante aí para a gente que está sempre preocupado em falar melhor dos nossos negócios, fazer vendas e todo esse processo que a gente já vem desenvolvendo, né, Nath? Exato, exatamente. Então, Ale, vamos começar? Bora! Conta aí pra gente o que é copyright. Bom, vamos lá. Copy é uma técnica, na realidade, que a gente aqui, como redator, né, a gente começa a desenvolver e aprender um pouquinho mais, que você usa o conteúdo de uma maneira mais persuasiva. Então, é no sentido de você usar as palavras ali para montar um texto, para montar uma legenda que seja, né? Que ela seja persuasiva no sentido de você fazer uma venda sem que o leitor, o público ali do outro lado, consiga realmente perceber que você está falando de vendas. Dentro de copy existem algumas técnicas que ajudam a gente a usar melhor, né, as palavras para ser realmente persuasiva nesse sentido. Mas, resumidamente, copy é isso. Não sei se a Ana quer completar alguma coisa, mas para ficar claro e objetivo, é isso. Você entender que é um texto que vai fazer uma venda de uma maneira que não seja direta. Você não está falando da venda, você está explanando os seus benefícios e os seus produtos, mas no fundo você está vendendo sem que o cliente, o leitor do outro lado, perceba isso. Uhum. Não quer dizer que você não vai vender, você vai vender, só que a pessoa não está Uhum, percebendo que aquilo ali é um processo de vendas, né? Você vai exatamente. conseguindo conduzir a pessoa, envolver a pessoa em algo, em um texto que ele é envolvente, né? Que faz Uhum. sentido. E aí, no final, a pessoa está mais preparada para comprar, né? A gente vai preparando a pessoa para comprar, né, Ali? É exatamente isso. A gente até fala que persuasão, né? É você ali convencer a pessoa que ela realmente precisa disso. É você usar o conteúdo realmente de uma forma mais assertiva. Você não vai estar de maneira nenhuma enganando ela, porque persuasão pode ser confundido com isso, mas não é. É você ir usar as palavras de uma maneira que ela vai entendendo o quanto ela precisa de você e da sua empresa. Uhum. É, às vezes as pessoas não sabem que precisam daquela solução, né? Não tem conhecimento. Elas sabem que estão no problema, mas não sabem qual é a solução. Então, é bom quando a Exatamente. gente consegue escrever uma copy bem feita e que levar o cliente a perceber, né? O valor que a gente Uhum, entrega. E é aí eu isso já mesmo. queria lhe perguntar uma outra coisa. Qual que é a diferença entre copy e texto? Já que copy é um texto, qual que é a diferença? Vamos lá. A copy realmente existem umas ferramentas dentro dela. Então, por exemplo, a gente pode usar dentro de uma copy as palavras-chave, que são Uhum. palavras-chave que têm a ver com o seu negócio, que a maneira, ao decorrer desse conteúdo, você vai repetindo essas palavras específicas, chaves. Não que você vai usar todas as palavras-chave do seu negócio, mas no mínimo de 3 a 5 palavras, que ao longo desse conteúdo você vai repetindo ela e vai frisando isso para o leitor. E ela faz muito sentido com o seu negócio, por isso que você vai usando essas palavras-chave, como eu falei aqui.
O texto, tudo é texto. Então, se Uhum, você vai escrever um conteúdo aqui no WhatsApp para um amigo, você está criando um texto. A diferença mesmo é a maneira como você se posiciona na hora de fazer o seu conteúdo. Então, a copy, ela vai estar ali persuadindo, ela vai estar entregando benefícios, valores, tudo ali de uma maneira, vamos pensar assim, não é escondida, mas que a pessoa não consiga entender logo de cara. Dentro da ferramenta de copy também você pode usar os gatilhos mentais, que são vários que existem aí, e muitos trazem mais resultados do que outros. Então, a diferença entre copy e texto é realmente isso. O texto, muitas vezes, você tem só começo, meio e fim. E você conta uma uhum, história, por exemplo. Na copy você também pode ter isso. Só que você faz de uma maneira com que ela realmente fale de vendas sem que a pessoa perceba. uhum. Eu sempre gosto de dizer muito que cópia é estrutura, né? Ela tem Perfeito. uma estruturazinha que você tem os elementos básicos para estar aparecendo. Entre os Uhum. elementos tem esses gatilhos que a Alessandra falou, tem as palavras-chave. E isso tudo, Ale, só me faz lembrar e reforçar para a galera a importância de conhecer o cliente ideal. Parece um clichê na Perfeito. nossa fala, né? Mas é a verdade. Se você não conhece o cliente ideal do seu negócio, você não vai conseguir fazer um texto persuasivo. Estou mentindo, Ale? Uhum. Não, tá certíssima. Porque você só vai conseguir realmente escrever de uma forma assertiva e em direção àquilo que ele precisa se você conhecer quem realmente é ele, o que realmente ele precisa. A Nata tá Uhum. certíssima. A gente bate, né, muito nessa tecla porque realmente é muito importante. A gente pensa em negócio, é um dos primeiros passos, né, para a gente poder continuar aí pensando é, nas outras pontes aí, né, os outros itens que tem dentro do nosso negócio. Uhum. Aí conhecer o cliente, conhecer bem o produto em profundidade, né? Para conseguir enxergar além da capa. Porque, por exemplo, eu tenho esse óculos vermelho. Só que não é só um óculos vermelho. O que é que ele tem além disso? Esses elementozinhos, né, Ali, combinados com o que o cliente precisa, esse conhecimento do cliente, combinado com o conhecimento do produto, é que vão fazer com que uma copy ela seja realmente persuasiva. É você conseguir trazer os Uhum, benefícios do produto que a Ale está falando, conseguir trazer como ele vai impactar positivamente na vida do seu cliente, dentro de uma copy, porque você sabe, você conhece o seu produto em profundidade, conhece o seu cliente em profundidade. Então, entender esses dois itens é muito importante, porque se você for raso no conhecimento do seu cliente ideal, for raso no conhecimento do seu produto, seu texto não vai ficar persuasivo. Você vai sempre estar falando ali na superfície. E aí fica mais difícil de conectar as pessoas. Eu vejo, eu uhum. participo de muito grupo ali de empreendedorismo, né? Você deve participar também. Também. E aí, essa semana tava interessante uma conversa que estava tendo, que a galera tava falando. Gente, eu posto foto dos meus produtos, eu faço anúncio, mas assim, não tem muita gente que vem que compra. Aí eu digo, você tem que observar. Observa se a foto tá legal realmente, se tá atraindo as pessoas, né? Observa o texto. O que é que você está escrevendo ali? O que é está escrito ali? Porque se a copy estiver bem feita, a pessoa já vem mais preparada para poder comprar. Não é que Uhum. todo mundo que lê vai comprar, mas ela vem mais preparada, porque você conseguiu colocar ali naquele texto toda a estrutura necessária, né? Para preparar o Perfeito. cliente para a compra. Mas se você não tiver bem feita, fica difícil, porque você tem que fazer todo o trabalho que era para ter sido feito, que a gente conversou naquela live onde a gente falou da ida, de chamar atenção, fazer o interesse, despertar o Uhum. desejo, tudo na hora que é só para fechar. Então, ao invés de deixar de fazer isso tudo no fechamento, você tem que pensar em todas essas coisas que, inclusive, quem não assistiu as lives anteriores, assiste para entender tudo que a gente está falando, né, Ale? Você tem que. Exato, porque nós criamos realmente, desculpa, só para contextualizar, as lives têm toda uma estrutura editorial, uma linha aí que uma vai se conectando com a outra. Então, se você está vendo essa aqui com a gente, vale depois você voltar, porque vai fazer muito mais sentido na sua cabeça, como empreendedora, né? Como negócio, para você entender. Volta, Nath, Uhum. desculpa.
Não, é isso mesmo. E aí, eu tô deixando lá no meu YouTube, ali, tô colocando as lives lá. E aí, para quem não tiver assistido, assiste para entender melhor e ver como você pode, né? No final do processo, você já tem aí essa copy bem feita para preparar a pessoa para o fechamento de vendas. Uhum, E isso aí. aí, ainda falando sobre copy, mas também falando sobre texto, aqui nas redes sociais a gente fala muito sobre publicação de conteúdo. A gente vê muito isso, né? Você tem que publicar Uhum. conteúdo de valor e tal. E eu sempre falo, não fica panfletando na internet, não fica aí fazendo do seu Instagram um panfleto, só colocando foto e oferecendo produto para as pessoas. E eu queria que você falasse um pouco sobre conteúdo. Por que que na rede social o conteúdo é rei? Vamos lá. Não ter, vou voltar até um pouquinho. Não ter rede social é, já não faz mais sentido para as empresas, porque nós, como pessoas, como seres aí, que a gente está nesse imediatismo, a gente sempre procura as coisas que estão ao nosso fácil acesso. Então, a gente está sempre com o celular na mão. Quando a gente escuta o nome de uma empresa, o nome de uma pessoa, a gente sempre vai procurar quem é ela. A gente vai querer ver o rostinho, a fotinho, o que, que ela faz, o que, que ela participa. Então, pensando como empreendedoras, como negócio, isso faz muito sentido. Então, é preciso sim ter uma rede para compartilhar informações e outra coisa, nós ainda como pessoas e brasileiros até mais, a gente gosta de ver o dia a dia, a gente gosta de ver esse mundo real, porque é isso realmente que conecta. Esse é o primeiro ponto para daí a gente pensar nos conteúdos dentro das redes. Depende muito de você pensar quantas vezes faz sentido para o seu negócio postar numa rede social, mas é preciso sempre entregar um conteúdo de valor. O que, que é esse conteúdo de valor? Vou tentar explicar de uma maneira muito objetiva. Como a Ana falou anteriormente, quando a gente faz um conteúdo raso, a pessoa pode encontrar em qualquer lugar. Ela pode jogar no Google e achar um blog, uma pessoa, qualquer coisa que tenha informações superficiais. Mas as pessoas gostam de coisa que enriquece, que elas consigam aprender com aquilo que elas estão lendo. Então, se, por exemplo, a gente está falando de um benefício de um sabonete X, é explicar por que, que esse sabonete, além dele ter os benefícios, o que, que ele vai contribuir, como que você pode, a melhor maneira de usar, e aí colocar referências. Então, eu, por exemplo, o que, que ele mudou na minha vida, por que, que eu preciso dele, por que, que você precisa aí do outro lado ter, por que, que faz sentido para você ter. Isso é um conteúdo mais rico e também no sentido de você entregar coisas que fazem sentido para o seu público. Quando a gente pensa nesse conteúdo rico, vem alguns formatos que fazem muito sentido hoje, principalmente com o digital, que são os infográficos, que são os e-books, que é um checklist. São coisas que facilitam e ajudam as pessoas no seu dia a dia. Então, quando você tem alguma dica para dar e você montar um e-book, por exemplo, de 5 páginas, que você ali compilou todas as dicas e tem a ver com o seu negócio, você posta na rede social falando que você tem isso. Você não necessariamente está falando dos seus serviços, do seu produto, mas é algo que está relacionado ao seu mercado e que faz sentido para você como negócio. Então, a gente começar a ter essa virada de chave, esse olhar de que a gente precisa deixar de postar de qualquer maneira. A gente precisa engrandecer, a gente precisa pensar, como eu e a Anak até já falamos, você precisa planejar tudo isso. Não dá para fazer de qualquer Uhum, forma, de uma hora para outra, achando que vai trazer um resultado super positivo para você. Esse resultado pode até vir, mas ele pode demorar muito mais. Então, exato. a minha percepção nessa como copy, como ter conteúdo rico, e por que que ele é... Eu até brinco que conteúdo é o reinado ali, né? É o reino, como a Ana falou. Em base, ele é a base para você ir destrinchando para outras coisas. Então, quando você tem um bom conteúdo, você consegue fazer uma venda de um workshop, por exemplo, fazer uma venda de um produto mais caro, porque a pessoa acredita e ela confia em tudo aquilo que você já compartilhou com ela, como dicas, como um desconto, alguma coisa nesse sentido, desde que você realmente trabalhe o seu conteúdo para fazer sentido com o seu público. É Uhum. isso. Tudo isso. Nas mentorias que eu faço de Instagram, né? Eu sempre tô falando com as minhas meninas. Porque, infelizmente, é uma visão ainda que as pessoas têm.
Ah, eu vendo óculos, então eu vou postar foto de óculos. Claro, você vai postar foto de óculos, mas você tem que sair do óbvio, né? Sair só daquelas fotos de óculos. Porque foto de óculos, seu cliente vai ver em qualquer ótica, por exemplo, que ele entrar, né, Ale? Uhum. E aí entra o diferencial que a Alessandra está falando. Quando você traz conteúdo, quando você explica qual é a diferença entre um óculos e outro, qual que é um óculos mais adequado, dependendo do tipo de rosto da pessoa, né? Como que a pessoa pode fazer a limpeza dos óculos? Porque eu não sei para você, mas para mim é um problema. Porque a minha vontade é de pegar ele e jogar debaixo da chuveira, da torneira para lavar. Só que eu aprendi que não pode. E muita gente não sabe. E isso influencia na durabilidade, né? Do óculos. Que essa E olha informação. que doideira, só para completar. Eu também uso óculos e a orientação que eu tive é que eu posso lavar todos os dias. Então aí é um conteúdo que foi consumido. Eu consumi de uma maneira, a Ana consumiu de outra, nós duas usamos óculos. Então você, como ótica, pode chegar com conteúdo bombástico aqui e desmistificar. Desmistificando sobre durabilidade de óculos. E você destrincha tudo que você tem e entrega para o seu público. Olha quanta gente você vai atingir. Eu e a Ana aqui, duas pessoas diferentes, de lugares diferentes, com informações diferentes relacionadas a óculos, e você como ótica, que a gente tô dando um gancho muito legal de você Uhum. vir com uma pegada de um conteúdo rico, usando a copy para persuadir, e faz muito sentido, porque todo mundo que usa óculos vai querer ler esse conteúdo, vai querer entender isso, né? Pode ou não Pode voltar. pode? Pode ou não pode? Exatamente. Bota debaixo da torneira ou não bota? Usa produto específico ou não usa? Entendeu? É importante, porque aí a pessoa começa a dizer assim, primeiro vai gerando a tal autoridade, né, Ale? Uhum. Aquela pessoa ali, não, aquela empresa, ela já tem um diferencial. Porque além de só postar, ela está me ensinando também. Se eu tiver alguma dúvida, ela vai colocar ali na rede. Ela vai estar disposta a ajudar também. Então, Uhum. você vai ficando positivamente bem na mente do seu cliente. Quando o cliente, você responde algumas dúvidas dessa e tal, quando ele for pensar em comprar um óculos, ele vai pensar primeiro em você, que é quem está ali passando as informações, quem está ajudando, quem está, né, trazendo um conteúdo que é diferente. Então, ele Uhum. não entra na sua. E aí eu gosto disso também, Ale, porque ele não entra na sua loja virtual, né, na sua seu feed ali do Instagram, e ele não só passa o olho rapidinho e vê os óculos. Ele pode ficar ali bastante tempo interagindo com você, mesmo que você não saiba, através da leitura dos seus conteúdos, aprendendo com Uhum. você. Tá entendendo? Tudo isso acontece, e aí são coisinhas que curtidas não mostram, comentários não mostram, mas que acontece bastante nas redes sociais, né? Porque a pessoa já tá ali. Às vezes, quantas vezes eu já entrei em perfis de pessoas que eu gostei e fiquei ali maratonando, né? Você assiste vários vídeos, você lê vários textos, vai pegando ali os capinhos que são importantes. Por quê? Porque tem um conteúdo interessante, vem trazendo essa coisa de valor. E os posts, quando você vê essas empresas assim, pode ter certeza que as estruturas dos posts são estruturas de copy, né, Ali? Que Uhum. tem lá estruturas de copy que são bem elaboradas para que você comece a ler e se interesse. Exatamente. Né? É isso mesmo. E aí, Ale, para a gente ir Uhum. finalizando aqui, quem tiver dúvida, gente, já vai mandando para a gente aqui, porque minha última pergunta é para a Alessandra hoje, mas se tiver dúvida, a gente vai conversando mais. É, queria que você falou sobre criar conteúdos autênticos, né? Eu queria que você falasse sobre qual é a vantagem de ter conteúdos autênticos e como que as pessoas podem fazer isso. Vamos lá. Isso é algo que eu fui aprendendo aqui como empreendedora durante esse tempo. E para mim faz muito sentido. Por isso que eu falo muitas vezes de autenticidade, de como a gente colocar isso através das palavras. O que é autenticidade? É você falar sobre a sua verdade. Então, a partir do momento que você transforma isso em palavras, você está falando com o seu coração, aquilo que faz sentido para você, você se conecta com muitas pessoas do outro lado. Uhum. E aí você entra também de você não, igual a gente falou aqui, de não ter o conteúdo raso, mas a autenticidade é nesse sentido,
de você realmente falar aquilo que é real para você. Aquilo que você teve uma transformação, porque as pessoas também buscam essa transformação. E aí elas vão vendo a diferença que tem em ela, como se ela se sentisse ali dentro do seu texto, dentro das palavras que você colocou, porque ela se reconhece. E isso faz uma conexão absurda, porque você coloca um conteúdo autêntico ali, você não está pensando nas vendas, e a pessoa do outro lado também, às vezes, nem está pensando em comprar, mas ela simplesmente se conectou com aquela sua verdade, com aquilo que você passou no seu dia a dia, como você se transformou, e ela também quer se transformar por isso, e ela entra em contato e quer um produto, um serviço seu. Então, escrita autêntica é muito disso, de você colocar, trazer mais para perto, de você falar como se a pessoa estivesse aqui na sua frente, te ouvindo. Então, autenticidade é isso, falar com verdade, com propriedade, com o seu coração. Colocar o que é real para você e não colocar somente as coisas que são superficiais, vamos dizer dessa maneira, que não conecta, que não vai fazer uma linha aqui, uma linha tênue, né? Que você vai e volta e a pessoa te escuta, te reconhece, que você gera autoridade. É um processo, mas é muito bacana, como empreendedoras, né? A gente começar a ter essa visão de usar a nossa verdade, usar aquilo que acontece no nosso dia a dia e dentro de uma copy, que faz mais sentido ainda para os negócios. Uhum. É bem interessante porque às vezes as pessoas ficam, o que é que tá todo mundo falando sobre isso? Ah, mas todo mundo já disse. Teve uma mentoranda minha que falou assim, mas todo mundo fala sobre isso. Eu disse a ela, não, você não é todo mundo. Mas o que acontece? Você precisa falar sobre o que as pessoas têm interesse, mas do seu jeito. Uhum. Você não precisa fazer da forma como todo mundo faz. Tá entendendo? E assim também, ó, eu recebo muitos conteúdos sobre empreendedorismo digital, empreendedorismo feminino, essas coisas todas, porque eu pesquiso muito sobre isso. Uhum. Quem pesquisa sobre outras coisas tá recebendo conteúdo de outras coisas. Então, de repente, você chegou um cliente lá, um possível cliente no seu Instagram, que ele não vive o mesmo mundo que o seu. Então, no geral, ele recebe outros tipos de conteúdo. E se ele encontra Uhum. você falando sobre aquilo, ele conecta com você, né? E Ele ainda pode não mais, saber. só para completar, me falaram uma frase uma vez e que faz muito sentido para mim, que completa isso que você está dizendo. Mesmo que todo mundo esteja falando, algumas pessoas só vão entender quando você falar. Exatamente. Mesmo que ela tenha lido em vários lugares, ela tenha ouvido várias outras pessoas falar daquele tema, a hora que você falar, colocando a sua verdade, explicando como que faz sentido aquilo para você, a pessoa entende, porque talvez você fala com uma clareza diferente das outras pessoas, porque você usou outro tipo de palavra, porque você se colocou ali como exemplo. Então, mesmo que Uhum. todo mundo esteja falando, muitas pessoas só vão aprender com você. Então, não é porque está Exato. todo mundo falando desse assunto que, não vou ser só mais uma Não falando. vou Não, falar. você vai colocar a sua experiência, tudo que você pesquisou, que você estudou, a vivência que você tem, e aquela pessoa vai aprender com você. Então, vale a pena a gente mudar esse mindset aí, né, Com para pensar certeza. dessa forma, porque para mim, a Alessandra, faz muito sentido. Falar sobre conteúdo, muitas pessoas falam. Explicar sobre copy, muitas pessoas falam, mas é uma realidade do meu dia a dia. E muitas pessoas só entenderam realmente o que significa tudo isso quando elas passam a me acompanhar. Então, se eu tivesse perdido oportunidade, porque todo mundo fala, eu não vou falar, eu deixaria aí uma gama de gente que me segue, que me acompanha, que interage aí comigo, que hoje entende e fala, nossa, por que você não falou disso antes? A palavra que você usou fez todo sentido para mim. É isso, né? Uhum. Com certeza. É quando a gente passa a nossa verdade. É a nossa Uhum, visão da história. É a questão da autenticidade que você traz. E que, assim, às vezes é isso mesmo que a Lê falou. É como alfabetizar. Eu estava conversando com minha mãe nesse instante. Eu disse que minha mãe é alfabetizadora, né? E ela sempre diz assim: às vezes a criança tá ali e você acha que ela não vai para lugar nenhum.
Fica todo mundo, Uhum. ai, quando é que ela vai escrever? Quando é que ela vai escrever? Quando é que ela vai escrever? E não sai nada. Aí pensa que não chega um dia que ela dá um estalo e escreve. E isso não é só com a alfabetização. Isso é com tudo na vida da gente. Às vezes a gente está Uhum. aqui, aí você está ouvindo a Alessandra falar sobre copy, e aí não está fazendo muito sentido. Aí a Najara vai e fala alguma coisa, não está fazendo ainda sentido. E chega um dia que você, olha, junta todos os pingos nos i. E aquela informação começa a fazer sentido. Então pode ser que Uhum. pegue alguém no feed do seu negócio e quando você falar, ela diz, olha, isso que eu ouvi tanto tempo atrás, é isso. Fez sentido agora. E se você não tivesse falado, não teria alguém que você teria impactado. Não teria alguém interessado, não teria Exatamente. alguém que poderia, né, se conectar com você e virar o seu cliente ou não. Porque a gente sabe que nem todo mundo vira cliente, né, Ale? Tá tudo bem. Mas o que Exatamente. você leva de positivo para a vida das pessoas, o que as pessoas aprendem com você, já está valendo. Né? É um legado que você vai deixando aos pouquinhos na vida de cada pessoa, vai impactando o negócio dela. Exatamente, perfeito, é isso. A gente precisa realmente ter percepção, né, desse sentido de que nem sempre a gente vai fazer vendas, mas tudo que a gente puder compartilhar, e hoje com as mídias, a gente tem um acesso mais fácil de tudo isso, né, de estar aqui numa live, de fazer um stories, de fazer um vídeo para o YouTube. Então, tudo que você puder contribuir, colaborar, ensinar e repassar, faz muito sentido para as pessoas do outro lado, porque elas vão gerando esse reconhecimento de você, quando você tem uma empresa da sua marca também, e ela vai repassando para as outras pessoas. Ela pode estar na rua com uma vizinha e falar: nossa, eu não entendi um negócio de copo, mas Najara com a Alessandra falaram lá. Segue as duas lá no Instagram. Entra lá, vou mandar o vídeo aqui no WhatsApp para você dar uma olhada. Pronto, já está propagando a sua mensagem. E isso é maravilhoso. Precisa realmente começar a aproveitar essas coisas a nosso favor. Exatamente, E é exatamente. isso. Eu acho isso maravilhoso, mas é a gente ter essa visão de que a gente precisa sempre, sempre que possível, na maioria das vezes, passar o nosso conhecimento, porque é isso que faz a gente também engrandecer, né, Ná? E você falou isso, eu me lembrei agora de uma frase que bombou do Thiago Nigro. Ele tá fazendo umas lives aí todo dia, 5:30 da manhã. Uma frase que bombou foi ele falando assim: aquilo que você não planta é colhido na mesa de outra pessoa. Então, você pode não estar fazendo. A Alessandra começou a live de hoje falando isso. As redes sociais já estão aí. Não dá mais para as empresas não ter redes sociais. Elas têm que ter porque as pessoas procuram. Então, e se você trata a rede da sua empresa de forma amadora, outra pessoa vai colher o fruto. Outras pessoas vão colher os clientes que você poderia estar ganhando, porque você tem pessoas na sua rede que você não está regando, que você não está cuidando, que Uhum. você não está ali trabalhando elas, né? E como é que a gente É trabalha isso mesmo. elas? Com conteúdo de valor, né? Mostrando valor, chamando atenção, gerando interesse. Tudo isso que a gente trabalhou em todas essas lives aqui, né, Ale? Exatamente. É muito importante a gente ter essa visão, né? Muitas vezes a gente começa a empreender por necessidade e a gente esquece que tem toda uma estrutura por trás, uma empresa. A gente precisa aprender a gerir nossa empresa. A gente pode ir aprendendo com o tempo, aprender na marra, ou muitas vezes muitas empresas quebram, por menor que ela seja, ela não dá um retorno financeiro mínimo esperado, porque realmente não tem esse planejamento, porque não entende que a gente precisa amadurecer a ideia, que a gente precisa deixar de ser amador, né, Ná? E passar para o próximo nível. Exatamente. Então, É acho isso. que por hoje tá bom, né, Ale? Nossa, foi lindo. Então, galera, continue acompanhando aí a gente, que vão ter mais lives, a gente vai falar mais e a gente vai começar a falar sobre cliente ideal. Então, acompanha aqui a gente, que vai ser super bacana, tá bom? E quem Isso ainda não viu mesmo. todas as lives, vai lá no YouTube, procura lá na Jana Oliveira, que vão estar lá as nossas lives, tá bom? Beijo, Muito Ale, beijo obrigada todo por estar mundo. aqui de novo. Vamos sim. Um Bom beijo. final de semana. Tchau, tchau. Tchau.